Felipe de Lyon. Intervenção do Melquisedeque da Terra. A humildade e a simplicidade no contexto atual. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o mestre Felipe de Lyon. Eu vou falar-lhes, ainda uma vez, da humildade e da simplicidade, mas colocando a humildade e a simplicidade neste período atual, que foi aberto a vocês, há alguns dias, pelo Lorde Metatron. Eu lhes transmito primeiramente todas as minhas saudações, toda a minha fraternidade. A humildade e a simplicidade são, de fato, os vetores essenciais que, no período que vai se abrir, vão permitir-lhes, de algum modo, pôr fim ao fogo do ego, não agindo contra o ego, mas, muito mais, agindo em meio ao amor. Cristo é agindo, apreendendo-se, em vocês, de qual é o escopo da humildade e da simplicidade. Eu vou ilustrar as minhas observações, e perdoem-me se eu o faço assim, pois, para mim, não pode ser de outra forma. Eu vou ilustrar, então, essas observações por algumas frases que Cristo disse e que vão se encontrar, hoje, de uma atualidade gritante, eu diria, no que a sua vida vai deixar-se viver na dimensão onde vocês estão. Metatron permitiu então a abertura da porta posterior, aquela que abre, definitivamente, a possibilidade da vinda de Cristo em um momento que só ele irá considerar como bom. A luz Cristo está aí, na totalidade. Ela deve agora emergir, não somente em cada um de vocês, mas, também, para o conjunto da consciência humana, para a totalidade das formas de consciências encarnadas sobre a Terra, humanas e não humanas, a fim de permitir estabelecer o reino da luz. Uma série de mecanismos foi colocada em operação, em vocês como sobre a Terra. Algumas ativações ocorreram, o que preparou de alguma forma este período. O ego se caracteriza pela sua ausência de humildade e de simplicidade. Então, é claro, existem duas formas de ego. Aqueles que sabem pertinentemente que pode existir desmancha-prazeres à sua plena supremacia. Esses desmancha-prazeres são, justamente, a ausência de humildade e a ausência de simplicidade. Então, esse gênero de ego vai se camuflar atrás de uma falsa humildade, de uma falsa simplicidade. Agora, existe o que eu chamaria de aspirantes no caminho, muito mais sinceros, no seu ego, sabendo pertinentemente que a humildade e a simplicidade, pelos diferentes modelos que vocês puderam observar no Oriente, no Ocidente e por toda parte, são efetivamente vetores que lhes permitem aproximarem-se da verdade. De qualquer forma, em um caso como no outro, alguns elementos foram-lhes dados, já, ontem, anteontem, alguns dias atrás, entre os anciãos, para fornecer-lhes alguns componentes, permitindo-lhes distanciarem-se, justamente, do ego, do fogo do ego. Quando Cristo chegar, ele irá lhes dizer de novo o que ele disse à época e que vocês irão dizer a si mesmo, quando lhe perguntavam por que ele fazia milagres tão importantes. Ele respondia sistematicamente: é porque ele era o menor de vocês. E aqueles que conheceram a minha vida sabem que, na minha última encarnação, foi exatamente o que eu dizia, a cada vez. É preciso compreender, de fato, que existe, entre a consciência humana e a consciência de Cristo, um sistema de vasos comunicantes. Este sistema de vasos comunicantes, de algum modo, faz com que, se um aparecer, o outro desaparece. Os dois não podem estar presentes, por muito tempo, de maneira concomitante. Na realidade, quanto mais Cristo se estabelecer, mais a luz ou a consciência da unidade se estabelece, em vocês, mais a consciência do ego e o que se refere a este ego vão se apagar, de alguma forma, pela majestade da luz. A luz, a unidade, representa, vocês sabem, uma graça, um estado de alegria, um estado de paz. O ego vai sempre buscar reivindicar alguma coisa. Nós todos vivenciamos isso. Reivindicar um lugar, reivindicar um estado, reivindicar uma reação, reivindicar o que foi denominado, eu creio, uma apropriação.
Lembrem-se também de que não podemos combater o ego, porque, se lutarmos contra o ego, se tentarmos controlar, dominar, desviar, de algum modo, as suas ações, bem, sistematicamente vamos fortalecê-lo, sistematicamente ele vai nos apresentar, de alguma maneira, uma derivação que é um mesmo plano, apresentado de outra forma. A humildade e a simplicidade significam, efetivamente, fazer-se muito pequeno, aqui. Evidentemente, isso não é a negação da vida, da sua presença, mas é aceitar situar de novo a vida, e a sua vida, sobretudo, em relação à perspectiva do céu, em relação à perspectiva do espírito e em relação à perspectiva do que é infinito. O ego existe porque ele é finito e porque ele irá terminar, necessariamente, um dia e porque ele não pode ser eterno. Toda a astúcia da consciência separada é tentar fazer crer ao ser humano, permanentemente, que tudo é eterno. Ora, nada é eterno em meio ao ego, seja através das doenças, seja através da vida, através do que reserva a vida humana, na encarnação. Todos os setores da vida mostram que nada pode ser eterno e que tudo apenas segue adiante, tudo apenas aparece, aumenta e desaparece, as relações como todas as atividades. Penetrar nos espaços da unidade, deixar-se fecundar por Cristo, é descobrir um lugar e um estado da consciência onde nunca mais ali pode haver sede, onde nunca mais ali pode haver interrogação e insatisfação. Então, ir para este estado pode ser ajudado pelos vetores principais da humildade e da simplicidade. A humildade e a simplicidade de que falo não é algo que seja para camuflar ou para aplicar, mas, realmente, para viver. Portanto, viver a humildade é o quê? Viver a humildade é, antes de tudo, considerar que a pessoa que somos, quando estamos em um corpo, é muito pequena, insignificante, em relação à luz, mesmo sendo portadores da vida, portadores desta centelha divina, que ainda não está revelada e que se revela, para muitos de vocês, há alguns anos, e que deve maravilhar toda a humanidade e despertá-la, por completo. Dessa maneira, enquanto se exercer ainda uma ação neste mundo, fica-se, obviamente, sujeito e submisso, de algum modo, à sua própria personalidade, até certo ponto, à sua própria história, às suas próprias alegrias, aos seus próprios acontecimentos vivenciados e que deixaram marcas mais ou menos importantes, mais ou menos profundas, mais ou menos dolorosas, ou mais ou menos felizes. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de viver esses estados da unidade, mesmo por experiência, naqueles momentos, naturalmente, a personalidade tende a se apagar. Então, que isso seja o que vocês chamam hoje de alinhamentos, de meditações, na minha época, eu chamava isso, simplesmente, de prece do coração. Ou seja, eu entrava no meu coração e conversava com Cristo e é Ele que atuava através de mim, naturalmente. Eu tinha perfeitamente consciência de que, sendo um dos porteiros do céu sobre esta terra, eu nada podia fazer sem Ele. É preciso, na realidade, conceber o conjunto da sua vida, o conjunto das suas ações, como imperfeitas e incompletas, enquanto vocês não atuarem, de alguma maneira, diretamente pela luz e pelo que foi denominado inteligência da luz, em vocês. Se a inteligência da luz trabalhar em vocês, isso quer dizer, é claro, que vocês já alcançaram algumas portas, que já abriram algumas portas e que alcançaram alguns estados da consciência, aproximando-os da consciência da luz branca. Então, naquele momento, irá se tornar, efetivamente, mais fácil conhecer os momentos em que ego se manifesta, o fogo do ego, e o momento em que esse fogo do coração, que os preenche, age através de vocês. Evidentemente, o ego é sempre complicado. O conjunto do que vai esboçar, elaborar, construir, está sempre sujeito a interpretações, a projeções, ao fato de querer pesar, avaliar, o que é bom, o que não é bom. Todas as ações que são formuladas pelo ego nunca são espontâneas e elas resultam sempre de uma experiência passada, sem qualquer exceção. A ação da luz, e a ação através da sua luz, ocorrem na humildade, ou seja, a personalidade se apaga para deixar agir a luz.
E, naquele caso, nada do que se manifestar a vocês irá contrariar a própria luz se, é claro, alguns acontecimentos puderem lhes parecer opostos à luz. Mas o que pode parecer-lhes oposto à luz será sempre e inelutavelmente a visão do ego que se pergunta sobre um acontecimento que não lhe parece ir ao sentido do que ele queria. A luz, e isso vários lhes disseram, sempre sabe aonde ela deve ir. Ela não tem, como eu diria, estados de alma. Ela não tem que se perguntar. Ela é a própria evidência. Então, mesmo se um acontecimento lhes parecesse oposto à luz, se vocês estiverem na luz, não pode ser de outra forma. E a partir do momento, é claro, em que vocês se colocarem este tipo de perguntas, vocês recaem inexoravelmente no princípio da dualidade e na análise de um problema ou de um elemento que surgiu em sua vida. O ego é também isso. Se houver confiança na luz, não há qualquer razão para que esta confiança desapareça assim que um acontecimento se manifestar. Cristo dizia: será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã? Ele dizia também: deixem os mortos enterrarem os mortos. Isso quer dizer que vocês não podem seguir a luz e seguir a morte. Vocês não podem seguir o que pertence à dualidade, tudo que está alterado, perturbado, na vida, e seguir a própria vida. Vocês apenas podem estar vivo, ou morto. O ego, lembrem-se, mesmo se ele for atraente, mesmo se ele parecer protegê-los, leva-os inexoravelmente para a morte, já que ele próprio deve morrer. Enquanto que Cristo, a luz branca, leva-os para a vida eterna, para a ressurreição, para um momento da consciência onde não pode mais existir a mínima sede, a mínima interrogação, a mínima questão. O impulso de Cristo é, hoje, o de favorecer este acesso a vocês, assim que vocês aceitarem largar, eu diria, todas as suas bagagens, sejam elas quais forem. Vocês podem também dizer-se que, a partir do instante em que um humor se manifestar, contrário à alegria, bem, é claro, é unicamente o seu ego que o está manifestando e jamais Cristo em vocês. Isso é impossível. Cristo, neste período particular que vocês vivem, se ele estiver em vocês, ele nunca pode causar tristeza, seja o que for que viver o corpo, mesmo abatido, mesmo atordoado por uma dor. A alegria não pode desaparecer. Se ela desaparecer ou se ela tender a se atenuar, significa que, naquele momento, o ego está prevalecendo sobre a luz. Isso pode parecer, efetivamente, para aquele que não vive totalmente a unidade, algo impossível, pois, como aceitar um acontecimento terrificante? Como aceitar algo que está ferindo, com a mesma consciência? E, no entanto, eu lhes asseguro que isso é perfeitamente possível, perfeitamente realizável e mesmo desejável, nisso que está se abrindo a vocês, agora. O ego sempre vai querer reagir a tudo o que for se apresentar. O ego sempre vai querer se intrometer, decidir. Vários arcanjos lhes falaram desta presença, deste abandono à luz, desta rendição do ego, de algum modo. A humildade é realmente o único meio de deixar a luz trabalhar, em vocês, com cada vez mais força, com cada vez mais evidência e certeza interior. O ego jamais estará seguro. Ele sempre vai fazer perguntas, ele sempre vai se interrogar sobre as coisas, sobre as decisões. Ele sempre vai duvidar, permanentemente. É raro que o ego esteja sempre na mesma convicção e na mesma certeza interior, porque, necessariamente, ele vai ser confrontado com os elementos, pelo próprio princípio da lei de dualidade, de ação-reação, que virão, de certa forma, submetê-lo à dúvida, submetê-lo a: isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Ao passo que, quando vocês se instalam na humildade e vocês deixam o fogo do espírito invadi-los, vocês entram no que muitos de vocês começam a experimentar, às vezes com interrogação, pois, efetivamente, o fato de encontrar-se em uma espécie de vacuidade, o fato de encontrar-se em uma espécie de luz e de não mais saber quem se é, o que fazer, de não mais saber o que fazia há 2 minutos atrás, pode parecer-lhes, efetivamente, preocupante, ou até mesmo causar medo. E, no entanto, não há outra maneira, para a luz branca, de se instalar em vocês e de extraí-los, de algum modo, da ilusão.
Apenas deste modo que irá se realizar a ascensão. Vocês não podem manter uma identidade e viver a ascensão. Vocês não podem manter seja o que for deste mundo e viver a ascensão. A única maneira de nada mais segurar é ter a humildade de reconhecê-lo, e ter a humildade de vivê-lo, principalmente, de ir para outra expressão importante desse fogo do espírito que é a simplicidade. Na sua vida, assim que algo não estiver mais simples, pode-se dizer que é sempre o ego que está envolvido, jamais o espírito. O Espírito, a luz Cristo, irá sempre para mais simplicidade e irá levá-los a viver a simplicidade. Esta confiança inabalável é a ação da própria luz. A partir do momento em que isso não mais se mostrar simples, seja em vocês, em seus mecanismos de pensamento, em suas interrogações, em seu mental, a partir do momento em que algo se tornar complicado, vocês podem estar certos de que, naquele momento, a simplicidade não está mais presente e muito menos a luz. A luz é extremamente simples. Ela coloca vocês nos estados de alegria, de paz, isso lhes foi dito. Mas mesmo na sua vida comum, ela vai colocá-los nesses estados onde vocês irão aperceber-se, vocês mesmos, enquanto observador, de que vocês poderão viver um acontecimento, seja ele qual for, sem ser afetado de maneira alguma. Na realidade, Cristo vem chamá-los, Ele vem permitir a preparação final desta ascensão, desta ressurreição. E vocês não podem ressuscitar, é claro, estando apegados a qualquer coisa deste mundo. Isso foi dito de várias maneiras. Naturalmente, aquele que estiver no ego vai compreender isso como a necessidade de renunciar a todos os setores da sua vida e ele, é claro, não terá compreendido. É exatamente o que o ego vai lhes sugerir. Vai fazê-los crer que se vocês deixarem isso, aquilo e aquele outro, vocês irão encontrar Cristo mais facilmente. Essa renúncia não é uma renúncia, obviamente, à sua vida, já que vocês devem estar plenamente vivos para viver Cristo. Mas ser humilde e ser simples não é renunciar à sua própria vida, porém é renunciar aos componentes da vida que foram construídos e que impedem, justamente, de se abandonarem totalmente à luz. Muitos de vocês viveram experiências, entre aqueles que se abrem, durante os últimos anos ou ainda agora, que os levaram a se desprender, que os levaram a formas de reflexão. Por que o sofrimento? Por que é que eu perco um cônjuge, um trabalho? Por que é que tudo muda? Ou por que será sempre oriundo do ego? Por outro lado, a resposta virá sempre do espírito. É o momento em que, justamente, não há mais porquê. Isso pode parecer paradoxal, mas a luz é uma compreensão total. Mas é uma compreensão, é o conhecimento interior, que nada tem a ver com uma sequência lógica, tal como o ego a concebe. Por exemplo, se vocês sentirem dor em algum lugar, vocês irão buscar compreender, física, energética ou psicologicamente, conforme o seu grau de abertura, por que vocês sentem dor e por que vocês manifestam esta dor ou esta doença. E é lógico. O ego humano é de tal forma que ele sempre quer explicar, compreender, apreender-se de uma sequência lógica. Mas a sequência lógica, na encarnação e na dualidade, nada tem a ver com a lógica do espírito e da luz. Deste modo, portanto, a mesma dor, a mesma doença, o mesmo distúrbio, vivenciado pelo ego e vivenciado pelo espírito, não dá de qualquer maneira, perfeitamente, o mesmo resultado. O que é vivenciado pelo ego vai se expressar por uma interrogação, por um mal-estar, por uma perda de alegria. E nós todos vivenciamos isso através de uma dor, de uma perda, de uma doença. Por outro lado, assim que o Espírito os vivificar, assim que Cristo começar a trabalhar em vocês, a primeira coisa que ele vai lhes dizer, mesmo se isso não for em palavras, é exatamente esta frase. Deixe os mortos enterrarem os mortos, e siga-me. Ele vai lhes dizer: os mortos não são exteriores a vocês, esses mortos também são vocês. É tudo o que vocês arrastam, da sua história, do seu passado, que os impede e que nos impediu a todos, de estar totalmente no instante presente. Aí também, vários arcanjos, várias irmãs e anciãos falaram de tudo isso, através das estrelas, das trilhas, dos eixos, de tudo que se foi deixado viver e assimilar pela luz, em vocês.
O que eu quero dizer hoje é que é tempo, agora, ainda assim, de superar tudo isso e de entrar na consciência pura, ou seja, realmente, nesta fé total na luz, que vai conduzi-los ao que vocês são, além de qualquer limite, além de qualquer veleidade de ação ou de reação, em meio a este mundo. Eu quero lhes falar de tudo isso, principalmente em relação a esta época. Porque, é claro, os tempos que se abrem a você são tempos que eu qualificaria de extremamente conflitantes para a Terra e, em todo caso, para tudo o que pode resistir, que pode se opor, à luz vibral, a Cristo. Mas como vocês sabem, tudo que acontece fora acontece, exatamente da mesma maneira, em vocês. Não há nada que se possa chamar de exterior. Como já foi dito, mesmo por anjos, por arcanjos e por outros. Quando a asa de uma borboleta se quebra, todo o universo fica abalado. Efetivamente, na consciência una, em Cristo, vocês não podem permanecer insensíveis e é, aliás, uma das características um pouco paradoxais. Falamos de desapego, de abandono à luz, de humildade, de simplicidade, mas não lhes falamos de insensibilidade. Simplesmente, a sensibilidade do espírito não tem mais tomada no corpo, não tem mais tomada na alma e se vive na consciência, e simplesmente na consciência, mas não mais através de um afeto, de uma emoção ou do mental. É nesse sentido que tudo o que acontece no universo, tudo o que acontece no Sol, e talvez vocês já tenham sentido, se repercute, instantaneamente, em vocês. O que vai acontecer, agora, do outro lado do planeta, na consciência de Cristo? Quando um ser humano sofrer, naturalmente este sofrimento estará em vocês. É além da compaixão, é além de querer sentir pena, mas isso está em vocês, também. Porém, a diferença é que, quando a luz Cristo estiver aí, bem, este sofrimento, esta dor, a sua como aquela do outro lado do planeta, é metabolizada, é de algum modo transcendida, de imediato, pela consciência de Cristo, em vocês. Dessa forma, então, essa é uma maneira de viver a unidade da consciência, a consciência unificada, de se aproximar de Cristo, ou seja, como ele dizia, o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem. Vocês poderão dizer também esta frase: o que é feito ao menor de vocês, é a vocês mesmo que é feito. E, no entanto, não há, nesta frase, qualquer veleidade, qualquer vontade de julgamento, de condenação seja do que for, pois, naquele momento, o que é julgado como exterior, o que é condenado, é também condenado, em vocês. Isso não é um jogo de palavras, é a realidade vibratória do espírito, da lei do da graça. Então, é claro, enquanto não houver humildade, simplicidade, ou vocês estão indiferentes, ou vocês estão insensíveis, ou vocês estão fragmentados, para citar o irmão K. E o que está fragmentado, obviamente, não se comunica com esses diversos fragmentos. A unificação da consciência, o retorno de Cristo, convida-os a expandir a sua consciência até os confins do universo, a fim de não mais estar separado. E para isso, é preciso respeitar a humildade e a simplicidade, pois, se vocês quiserem se apropriar da luz, se vocês quiserem manifestar qualquer veleidade de posse desta luz, e não ser a luz, mas possuir a luz, naquele momento, vocês irão voltar imediatamente para a dualidade. Isso vai requerer, ainda uma vez, um aprendizado extremamente mais rápido, porque, agora, vocês podem observar vocês mesmos. Observar-se, não para deixar-se de se identificar pelo ego, mas, simplesmente, porque a consciência da unidade está presente, em parte, pequena ou grande, em vocês, e é esta parte que lhes permite, justamente, observar como se expande a própria consciência. Dessa maneira, então, vocês poderão se ajustar, com mais ou menos êxito, nos primeiros momentos. Este ajustamento será tanto mais fácil se vocês mantiverem no espírito esta humildade e esta simplicidade. Desde já dizer para vocês, o que chega para vocês, não é nem sua culpa, nem a culpa do outro. Se vocês aceitarem a unidade e viverem a unidade, o que chega tem sempre um sentido e uma função. Permitir-lhes ir para mais simplicidade e para mais humildade.
A partir desse princípio, nada há para condenar, nem em vocês nem no exterior, nada há para julgar, nenhuma ofensa para manifestar, nenhuma emoção e nenhuma atividade mental. Se vocês suportarem, de algum modo, com consciência, vocês irão se aperceber então de que, bem depressa, vocês irão penetrar em outros estados da sua consciência onde a paz poderá se instalar, onde vocês poderão se manter nos seus 4 pilares, como isso foi dito, e vocês poderão, sobretudo, escapar ao que o bem-amado João lhes disse, ou seja, a esse choque da humanidade que agora chegou. Naturalmente, o ser humano sempre teve tendência, e isso lhes foi dito, em sua vida, de se resguardar. De resguardar-se de tudo, de ocupar-se em antecipar muitas coisas, seja com relação aos alimentos, ao dinheiro, ao afetivo, ao amanhã. Ao passo que a consciência de Cristo vem dizer-lhes que o amanhã não existe, que o ontem não existe. E, evidentemente, é muito difícil para o ser humano, mesmo se ele o aceitar intelectualmente, estabelecer-se totalmente, fazer como o pássaro que não se preocupa com o amanhã. Mas, é claro, se vocês quiserem voar, se vocês quiserem se tornar uma borboleta, como diria o nosso comandante, vocês não podem permanecer uma lagarta. O comportamento deve mudar, irremediavelmente. O impulso de Cristo e Cristo que vem bater à sua porta vão agora convidá-los a mostrar e a demonstrar o que vocês realizaram, o que vocês têm feito da sua vida. O que vocês têm feito do que vocês conhecem da luz? O que vocês têm feito do que vocês vivenciaram da luz? Convidando-os, não para um julgamento, não para uma condenação, nem para uma responsabilidade, mas sim para uma mestria, no seu sentido mais nobre, do que pode a luz, em vocês, se vocês aceitarem que é ela que conduz a sua vida, da mesma maneira que se vocês aceitarem alcançar a sua dimensão de Cristo. A sua dimensão de Cristo nada tem a ver com a sua condição limitada sobre este mundo. Portanto, a oportunidade que vocês têm, porque é uma oportunidade, isso que, na minha época, era muito mais difícil. Obviamente, nós fomos ajudados da mesma maneira que vocês. Cristo estava aí para alguns. Os anjos estavam aí e me acompanharam também na minha ação, mas eles estão aí, também, para vocês, hoje, de maneira muito mais patente. Vocês têm a oportunidade de sentir a sua presença, vocês têm a oportunidade de poder estar em ressonância com eles, como lhes disseram. Nós todos estamos em vocês, nada é exterior. Quando nós lhes dizemos, isso não é uma frase bonita, é realmente a estrita verdade da consciência unificada. Foi-lhes dito que o conjunto da vida é uma projeção. Então, é claro, quando vocês sentem dor, é fácil dizer que isso é apenas uma projeção. Sim, isso pode ser extremamente difícil de viver enquanto vocês estiverem no ego. Mas se vocês se abandonarem a Cristo, vocês vão ver que, seja qual for o sofrimento, a doença, seja qual for o inconveniente da vida, isso não tem mais qualquer sentido e será transcendido pelo amor e por Cristo. Observem ao redor de vocês e se interessem pela vida de algumas estrelas. Eu penso especialmente em Gemma Galgani, em Santa Teresa de Lisieux, eu penso na irmã Ivone Amada de Malestroit. Observem a vida delas. Vocês vão ver que, sejam quais forem os elementos, os acontecimentos que elas suportaram, e a mulher é muito mais resistente do que o homem para isso, bem, essas mulheres mantiveram a capacidade, mantiveram a sua conexão com Cristo e vivenciaram, independentemente do que viveu o corpo, do que viveu a personalidade, não uma fé, mas uma vivência real e uma conexão permanente com a luz branca, com Cristo. Hoje, todos vocês são levados a se tornarem irmãs Ilone Amada de Malestroit, todos vocês são levados a se tornarem Gemas Galgani, sem qualquer exceção. Isso significa que as circunstâncias da vida que se abrem a vocês, agora, vão ser extremamente perigosas, exteriormente. E esse perigo no exterior vai ser vivido, também, em vocês. Vocês vão viver as revelações finais onde a luz irá procurar até achar as últimas sombras que vocês quiseram esconder, irá procurar até achar os últimos medos que vocês não ousaram enfrentar. Isso é imperativo.
vocês devem ser totalmente transparentes e vocês não podem se tornar totalmente transparentes enquanto existir o mínimo medo, a mínima zona de sombra, a mínima lembrança ou a mínima projeção. Vocês devem estar nus, totalmente nus. Vocês devem se tornar humildes, totalmente simples. É nesta condição final que vocês vão viver esse choque da humanidade que se revela agora, com a serenidade e a alegria mais considerável. Paradoxalmente, e isso lhes foi dito, é nessas zonas de turbulência que o ser humano descobre a sua humanidade. E esta zona de turbulência não se refere individualmente a vocês, ela se refere, é claro, à totalidade da Terra. Os seus irmãos e as suas irmãs que não estiverem nesta humildade, que não estiverem nesta simplicidade, irão viver, efetivamente, um fogo do ego que será extremamente importante. Mas vocês, se vocês se estabelecerem nesse fogo do espírito, vocês irão abrandar, em vocês, esse fogo do ego, e no conjunto da humanidade. Naturalmente, vocês compreenderam, esses dois fogos estão em oposição, em contradição, mesmo lhe sendo dito que a consciência do ego e a consciência de Cristo são totalmente opostas, contraditórias, mas elas devem, de algum modo, resolver-se em conjunto, solucionar-se em conjunto. Do mesmo modo que toda a Terra deve se solucionar, em conjunto, no mesmo banho, e sim, todos vocês estão no mesmo banho, a partir do momento em que vocês estão encarnados. E o que vocês têm que viver, nesse banho, é o banho da luz. Esse banho de luz, esse retorno de Cristo, esse retorno da luz branca. Se, entre vocês, vocês não quiserem ouvir falar de Cristo, isso não tem qualquer importância. É a mesma coisa que chega para todo mundo. E, obviamente, os comportamentos procedentes desse banho não são, evidentemente, vocês podem imaginar, absolutamente os mesmos para aquele que é capaz de se alinhar e para aquele que jamais, até mesmo, ousou imaginar que esse tipo de coisas fosse possível. É exatamente isso que se revela agora, é exatamente isso que permitiu o Lord Metatron e que vai permitir o conjunto da luz que se revela, agora. Então, é claro, a humildade e a simplicidade serão as suas salvaguardas. A ausência de reação, a capacidade para não reagir no momento, vai permitir-lhes estabelecerem-se, cada vez mais, na eternidade do instante presente. Cabe a vocês fazerem a experiência e compreenderem, por vocês mesmos, que quanto mais vocês estiverem nesta atitude de espírito, mais isso irá se tornar fácil. Mas se vocês mesmos derem crédito ao sofrimento, se vocês mesmos derem crédito àquele que estiver reagindo, na frente de vocês, bem, vocês irão recair instantaneamente nesta dualidade e vocês terão apenas um desejo, que é o de subir de novo na unidade. E para isso, a rampa é a humildade e a simplicidade. Isso poderia parecer talvez infantil, mas é importante darmos os elementos a vocês, porque, é claro, nos primeiros banhos de luz total da humanidade, vocês podem bem imaginar que aqueles que jamais vivenciaram ou imaginaram que isso pudesse existir, não vão realmente achar que isso é da luz. E, no entanto, isso é da luz. O ego irá chamar isso de terror. O ego irá chamar isso de diferentes modos, mas certamente não da luz branca. Pois eles estão tão confinados, eles estão tão medrosos, já que o confinamento está ligado a um medo, que aquele que manifestar, vocês compreenderam, um poder, seja ele qual for, será sempre, em última análise, presa dos seus próprios medos. E ele projeta, portanto, esse poder exterior para evitar encontrar-se confrontado com seu medo. Obviamente, alguns chefes poderosos vão dizer, sem dificuldade, sem medo. Mas eu garanto a vocês que, no interior, o medo será colossal, mesmo se houver ali uma negação. Pois, evidentemente, a negação é um elemento importante. Negar que aquele que está do outro lado do planeta e que morre de fome não faz parte de vocês é muito fácil do alto da sua torre de marfim, rodeada de dinheiro, mas isso vai se tornar perfeitamente outra coisa quando Cristo chegar, acreditem em mim. E Cristo está chegando.
Dessa maneira, portanto, vai existir, naturalmente, sobre esta Terra, uma mescla de emoções, uma mescla de mecanismos importantes de eliminação ou de tomadas de consciência. Tudo isso não ocorre na paz para todo mundo, mas, evidentemente, a conclusão será a paz para todo mundo. Sejam humildes, dignos e humildes. Sejam simples, dignos e simples. Sejam fortes na luz. Sejam fortes, em Cristo, e não na sua pequena presença. Sejam fortes na vida e não nesta vida. Se vocês respeitarem isso, se vocês memorizarem as minhas palavras e se vocês forem capazes, além dos seus espaços ditos de alinhamento, de oração, de meditação, de se centrarem de novo, naquele momento, quando vocês forem confrontados com este tipo de coisas, vocês vão se aperceber de que tudo irá acontecer na alegria. Isso não é uma palavra em vão. Vocês irão descobrir esta paz, o que foi chamado de Sat Chit Ananda, no Oriente, este estado de felicidade, de alegria onde, aconteça o que acontecer, eu digo, sim, aconteça o que acontecer, vocês irão manter esta alegria e esta consciência unificada. É tudo o que eu posso lhes desejar. Esta é a melhor coisa que poderia acontecer para a sua consciência, manter esta alegria, esta unidade e não mais ser afetado por qualquer coisa ocorrendo no seu corpo, não mais ser afetado por qualquer coisa acontecendo na sua cabeça ou na sua vida ou na vida do planeta, ou seja, permanecer no coração e nesta unidade. A humildade e a simplicidade são as suas salvaguardas, as rampas de acesso que lhes permitem viver os 4 pilares e, principalmente, beneficiar-se da inteligência de Cristo, em vocês, permitindo conduzi-los ao ser humano digno desse nome, sobretudo, ao ser de espírito puro. Aí está o que eu tinha para dizer a vocês. Naturalmente, se houver em vocês perguntas, nós ainda temos um pouco de tempo antes de dar lugar ao Arcanjo Miguel, dentro de instantes. Eu desejo muito continuar a avançar com vocês sobre isso que eu lhes falei. Enquanto vocês estiverem identificados com uma dor, enquanto vocês estiverem identificados como uma emoção, enquanto vocês estiverem identificados com um pensamento, vocês não estão em Cristo. Pois, se vocês estiverem em Cristo, então, naquele momento, não há nem emoção, nem pensamento, nem dor. Seja qual for a dor que estiver presente, seja qual for a emoção que estiver presente, seja qual for o pensamento que estiver presente, vocês tomam consciência e vocês vivem que vocês nada são de tudo isso. Isso não é uma invenção da mente, isso não é uma ilusão, mas isso é, realmente, ao que vocês são levados a viver, em Cristo. E isso é agora. Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como Melquisedeque da Terra, elemento Terra, é-me dada a possibilidade de comungar com vocês, na sua carne e na luz Cristo. Essa será a minha maneira de saudá-los e de amá-los. Eu lhes digo certamente até mais tarde. Preparemo-nos. Efusão vibratória. Eu sou o Mestre Felipe e eu lhes digo, até mais tarde. Mensagem atemporal.